Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. A ordem de Paulo no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. A expressão andar ansioso significa viver ansioso, já que a vida é descrito como uma caminhada. Tá? Então, não andar ansioso é não vivam ansiosos no dia a dia de vocês. A palavra ansioso é uma palavra grega, em cuja raiz está a palavra divisão ou dividido, e que expressa muito bem o estado mental de alguém que está ansioso. Alguém que está ansioso é alguém que está com a mente dividida. A mente está indo em várias direções. Ela não está coesa, ela não está fechadinha, não está redonda. As contas não batem. Então, puxa e vai em diversas direções. Essa é uma boa descrição do estado de ansiedade. À noite, nós nos deitamos para dormir, mas a mente não consegue fechar, porque ela está puxando em diversas direções, ela está dividida. É por isso que a palavra ansioso tem na raiz o conceito de algo dividido. Não vivam com a mente dispersa, a mente indo para todas as direções. Às vezes a gente pega um pensamento, pega outro pensamento, está pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, mas vários pensamentos, a mente caminha em diversas direções. Essa é a descrição, ou pelo menos esse é o conteúdo da palavra ansioso, biblicamente falando. E ela tem vários sinônimos, né? Inquietação, perplexidade ou angústia, são palavras que podem ser consideradas como sinônimas. Aqui é importante esclarecer que nem toda ansiedade ela é resultante de um fundo espiritual, como é o caso aqui. Não. Existe algum tipo de ansiedade que tem origem clínica. Tem pessoas que têm distúrbios, têm desequilíbrio na química do cérebro, ou hormônios, ou qualquer outro desequilíbrio no seu corpo, que produz esse quadro de ansiedade e preocupação. Eu posso trazer para vocês, por exemplo, eu quero com isso dizer que nem toda depressão, nem toda angústia, ela é necessariamente fruto de uma deficiência espiritual. O grande pregador Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores do século passado, ele sofria de depressão que era decorrente de uma doença chamada gota. E às vezes a ansiedade, a depressão, a tristeza e o desânimo eram tão grandes que vinham na vida de Spurgeon que ele tinha que ser levado pelos diáconos para a igreja para pregar, porque ele não conseguia se mover. Tal a perplexidade, tal o medo, enfim, a angústia que ele sentia. E obviamente não era um problema espiritual. Spurgeon era um homem de Deus, era um homem crente, era um homem fiel, que Deus tinha usado para converter muitas e muitas pessoas. Outro exemplo que a gente pode trazer, já é menos conhecido, é do jovem missionário David Brainerd, que ele quase se torna genro do grande Jonathan Edwards. Ele foi missionário entre os índios, lá nos Estados Unidos, na época da colonização do Velho Oeste, por assim dizer, fazendo trabalho pioneiro lá. Ele não tinha 30 anos de idade e nos deixou o seu diário. Ele morreu antes dos 30 anos de tuberculose, Mas pelo seu diário a gente vê como ele amava a Deus, como ele amava a obra de Deus, mas ao mesmo tempo no diário ele registra: hoje o meu dia é de trevas, é de angústia, eu não consigo superar isso, eu não sei de onde vem isso aqui. Mas apesar de todos os meus clamores, através de toda a minha confiança em Deus, mas eu me sinto deprimido, eu me sinto abatido, desanimado. Ó Deus, me mantém firme para que eu não desanime do meu trabalho. Você vê isso página após página no diário de David Brainerd. Então existe de fato alguma ansiedade, algum tipo de angústia que não é necessariamente resultado de uma deficiência na fé. E é importante fazer o diagnóstico correto, porque esse tipo de ansiedade que eu acabei de descrever pode ser ajudado com medicina, com remédios, pode ter ajuda disso.
Mas o tipo que Paulo está falando aqui, não, porque é um problema de natureza espiritual. O ruim é quando a gente não faz distinção e a gente dá remédio para quem precisa de aconselhamento bíblico e quer fazer aconselhamento bíblico somente com quem poderia ser ajudado também através da medicina. Por isso que é importante a gente ter um diagnóstico correto, fazer uma avaliação correta para dar a atitude correta. O tipo de ansiedade que o apóstolo Paulo se refere aqui é aquela ansiedade decorrente da falta de confiança em Deus, da falta de oração, do uso errado dos pensamentos e uma prática cristã errada e pecaminosa. Então, estas coisas nos tiram a paz, elas nos privam da tranquilidade e o crente vive numa vida de ansiedade como resultado de uma deficiência espiritual e doutrinária e prática na sua vida. É isso então exatamente isso que nós estamos querendo tratar aqui. Então, nesse sentido, Paulo diz para os crentes de Filipos: não andem ansiosos de coisa alguma. Nada tire a paz de vocês. Nada, coisa pequena, coisa grande, coisas do presente, coisas de hoje, coisas do amanhã, que são geralmente as coisas que mais nos tiram a paz, são aquelas que ainda não aconteceram, né? A palavra preocupado, ela já expressa bem isso, você está ocupado previamente com uma coisa que nem aconteceu ainda, pré-ocupado. Amanhã você vai se ocupar disso, mas hoje você já está se ocupando com coisas do amanhã, está pré-ocupado. Então, nada tire a paz de vocês. Coisas do presente, coisas do porvir, coisas de hoje, coisas de amanhã, coisas pequenas, coisas grandes, que absolutamente nada tire a sua paz. Em outras palavras, não vivam ansiosos de absolutamente coisa alguma. Isso aqui é uma ordem. Paulo não está dando um conselho, Paulo não está dando uma sugestão e nem está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Isso aqui é tão ordem quanto não adulterarás. Portanto, o crente que vive num estado constante de ansiedade, de preocupação com relação ao futuro, com relação às coisas de Deus, com relação a si mesmo, ele está infringindo uma ordem bíblica. Ele está infringindo uma ordem bíblica. E isso aqui é um mandamento por vários motivos. Primeiro, porque um crente que vive ansioso, ele é uma péssima recomendação do Evangelho, não é verdade? Porque o que é que nós dizemos? Que nós cremos que Deus criou o mundo, nós cremos que Deus cuida de nós cremos que Deus ouve as orações, nós cremos que Deus supre as nossas necessidades, cremos que Ele mandou o Seu Filho para perdoar os nossos pecados, cremos que temos a vida eterna, cremos que depois da morte nós vamos para o céu. Então por que vive ansioso? Se você crê em tudo isso. Então a ansiedade é uma péssima recomendação para o mundo do que é o cristianismo. Crentes ansiosos, eles como que desdizem, nós desdizemos com os nossos atos aquilo que professamos com nossa boca. Por isso que vem a ordem: não vivam ansiosos de coisa nenhuma. É uma ordem por conta disso, porque é um péssimo testemunho para o Evangelho. Segundo, porque é um mal que nós fazemos a nós mesmos. Pessoas que vivem ansiosas, elas são prejudicadas no seu trabalho, elas prejudicam a sua saúde e elas se tornam vulneráveis, grupo de risco. A gente sabe que a ansiedade faz isso. É uma ordem porque pessoas ansiosas, elas acabam trazendo problema para a vida dos outros. Quem convive com gente ansiosa sabe do que eu estou dizendo. Não tem nada está bom, nada presta, nada está certo, está tudo errado. E aí a ansiedade, ela traz crítica, ela traz maledicência, ela traz ira. E conviver com uma pessoa assim, de fato precisa da graça de Deus. Então por isso essa ordem: não vivam ansiosos de coisa nenhuma. A importância dessa ordem. Agora, em seguida, como é costume, o apóstolo Paulo dá algumas orientações práticas de como então os crentes de Filipos não deveriam viver ansiosos. O bom de pregar aqui nesse evento, reverendo Ronaldo, é que a gente abre em Filipenses e quando olha já está em Gênesis.
Vai. São 3 orientações práticas que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja de Filipos, para ajudá-los a não viver ansiosos. Primeiro, orar corretamente. Veja só, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, o porém estabelece o contraste e mostra como não viver ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Em vez de viver ansioso, ore, diz o apóstolo Paulo, faça conhecida diante de Deus, ou faça conhecidos diante de Deus os seus pedidos. O que está preocupando você? O que está angustiando você? Leve isso diante de Deus em oração. Torne conhecido de Deus o motivo da sua ansiedade. Não é que Deus não sabe, claro que Ele sabe. Mas Ele quer que você diga. Ele quer que você se aproxime dEle e faça conhecido diante de Deus os seus pedidos, aquelas coisas que lhe atormentam, que lhe tiram a paz, que lhe angustiam, por menores que sejam. Menores que sejam. Então, em vez de ficar ansioso, traga o motivo da ansiedade diante de Deus. E faça isso através de 3 coisas. Ele diz aqui, através da oração. A oração é o termo grego mais comum para esse tipo de exercício espiritual ou de disciplina espiritual. Se refere a todo tipo de pedido que você faz com Deus. Falar com Deus simplesmente. Depois ele usa súplica, que aí já é mais específico. A súplica é feita por alguém que está no fundo do poço, que já perdeu esperança e que confia de que a pessoa a quem ela se dirige pode resolver ou resgatar. E é um pedido de alguém que não impõe condições nenhuma, é uma súplica. É uma palavra tão clara que nem precisa esclarecer, né? Todo mundo sabe, súplica é mais forte do que orar. Na oração você pode conversar com Deus e dizer, Senhor, eu vim aqui para te dizer o seguinte, eu estou preocupado porque pode ser que amanhã meu chefe vai tirar o meu emprego, uma vez que a empresa está fazendo aí está atualizando o tamanho dela diante das circunstâncias. Então, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu estou preocupado. Isso aí, você fazer conhecida diante de Deus a sua angústia através da oração. Súplica é assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu dependo disso, Senhor, para sustentar minha família e os meus filhos. Senhor, não permita que isso aconteça. Eu não tenho para onde ir, Senhor. Socorre, Tu és o Senhor dos céus e da terra. Faz alguma coisa como o Senhor prometeu. Não sei se deu para ver qual é a diferença entre oração e súplica, mas é mais ou menos isso. E tem uma terceira coisa, tem um terceiro tipo de oração que Paulo diz aqui, que ele usa, que está ainda no verso 6, é ações de graças. Gratidão. Eu não conheço nada melhor para combater a ansiedade do que ações de graças. Ou seja, simplesmente dizer a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Porque olha para trás, veja as outras vezes em que Deus libertou você, Deus livrou você, Deus lhe atendeu, como Ele abriu uma porta, como a coisa não era tão ruim como você pensava, você assustado, você preocupado, você angustiado, e no dia seguinte, não foi como eu temia. Quantas e quantas vezes Deus cuidou de você antes? O problema do ansioso é que ele sofre de amnésia, perda de memória. Ele só consegue lembrar, pensar no futuro, coisas ruins, mas ele não tem memória, ele não lembra. Esse é o problema do ansioso. O foco dele é o amanhã e ele esqueceu o ontem. Onde Deus livrou, Deus protegeu, Deus proveu, Deus deu a ele tudo o que ele precisava. Por isso que está aqui dizendo, em vez de viver ansioso, você faça conhecida diante de Deus a sua necessidade, pela oração discursiva, pela súplica, que parte do fundo do coração, e com ações de graças do tipo assim, Senhor, me lembro, não estou sendo ingrato não, Senhor, mas eu me lembro que o Senhor me livrou, olha, muito obrigado pela vida, muito obrigado por isso, sai contando todas as bênçãos, sai dizendo a Deus tudo que Ele já deu para você, e no próprio ato de fazer isso, você vai se sentir melhor. Você vai sentir aquilo que Paulo diz aqui,
Olha a promessa que ele faz aqui no verso 7. No verso 6, não ande ansioso, mas informe a Deus dos seus pedidos, pela oração, súplica com ações de graças. E olha a promessa do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! Se você orar corretamente, se você, em vez de ficar ansioso, focado no futuro, você se lembrar do que Deus fez, suplicar a Ele com base nas suas promessas, informá-lo pela oração, a promessa é essa. Não que Deus vai resolver necessariamente todos os seus problemas. Notou aqui? Ele não está dizendo, Deus então vai resolver todos os seus problemas. Não, ele está dizendo que Deus vai lhe dar um estado mental, espiritual, emocional apropriado ao cristão no meio das circunstâncias, como Paulo estava preso lá em Roma, mas ele gozava paz apesar das suas cadeias. O que ele promete é que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. A paz de Deus é a paz que procede de Deus, e aqui é importante fazer a distinção entre paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus, todo crente tem, a vida toda, o tempo todo, ansioso ou não, angustiado ou não, ele tem paz com Deus. Paz com Deus significa que Deus não está mais em guerra conosco e que Ele se reconciliou conosco. E isso é o resultado da justificação. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 5 e no início do capítulo 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E no capítulo 8 ele diz, não tem mais qualquer condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo, você tem paz com Deus, você está em paz com Ele. Mas nem sempre nós temos a paz de Deus, que é o sentimento que procede de Deus, de que nós estamos tranquilos, que nós estamos bem e que nós nos sentimos alegres. Paz com Deus todo crente tem, e deveria ter. E é dessa paz com Deus que se origina a paz de Deus. Ele nos dá a sua paz, Ele nos dá essa sensação de tranquilidade, de alegria, de gozo, que segundo o apóstolo Paulo aqui, funciona como, que excede todo o entendimento. Ou seja, é tão profundo isso que excede a nossa capacidade de compreender e de descrever. Eu tenho certeza que você já sentiu alguma coisa assim. Em momentos de angústia, em momentos de crise, em momentos de dificuldade, você recorreu a Deus, você suplicou, você buscou a Deus e de repente aquela paz, aquele sentimento gostoso encheu o seu coração e descansou sua mente. Você encontrou, então, descanso para o seu coração atribulado e aflito. E é um tipo de experiência que você não consegue descrever, porque ela ultrapassa a nossa compreensão. E, de fato, nós estamos lidando com um Deus que ultrapassa a nossa compreensão. Portanto, nem sempre nós conseguimos dimensionar as coisas que acontecem no relacionamento com Ele. Paulo promete que a paz de Deus, essa paz que desafia a compreensão, que vai além do que a gente pode descrever, essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. A palavra que ele usa aqui, a palavra guardar, é uma palavra que ele tirou do vocabulário militar e muito apropriado para os filipenses. Como eu já disse, Filipos era uma colônia militar, cheia de gente aposentada do serviço da guarda imperial. Portanto, essa palavra aqui é uma palavra que os leitores convertidos, com certeza tinha muita gente, ex-soldado, ex-oficial do exército romano na igreja de Filipos. E eles entenderiam muito bem essa palavra aqui, guardar. Significa montar guarda. Eu fiz o serviço militar quando eu tinha 18 anos. E eu me lembro das vezes que eu tinha de tirar serviço de sentinela. Eu ficava na entrada lá do quartel do CPOR, lá na 17 de agosto, lá em Casa Forte, foi lá que eu servi. Então eu ia para lá, ficava lá com o fuzil, né? Ficava com a ponto .45 na cintura, e eu tinha que ficar guardando a entrada do quartel. Não podia deixar entrar ninguém que não fosse autorizado. Então eu ficava ali guardando o quartel, bem na entrada, para não deixar nenhuma força adversa inimiga entrar ali. Eu tirei serviço muitas vezes, às vezes até de noite, que era a pior hora para fazer isso, né? Que dava aquele sono e não podia fazer isso.
Mas era isso que significa guardar aqui, guardar como uma sentinela. A figura é essa. Se em vez de você viver ansioso, você aprender a orar e trazer diante de Deus os seus pedidos pela oração, súplica e ações de graças, a paz que Deus manda vai ficar plantada como uma sentinela na entrada da tua mente, do teu coração, e não vai deixar a ansiedade entrar. A paz de Deus vai funcionar como uma sentinela armada ali. E não vai entrar ansiedade, não vai entrar preocupação, não vai entrar inquietação, porque procede de Deus. E, veja o final do versículo: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que é que isso significa? Significa que os argumentos da paz que procede de Deus para aquietar o nosso coração, todos eles se centram em Cristo Jesus. A paz de Deus guarda o meu coração em Cristo, por isso que eu tenho paz. E em que sentido isso funciona? Deus me lembra: olha, eu dei o meu filho por você. Se eu dei o meu filho por você, será que eu não posso dar outras coisas? Se eu ressuscitei Jesus Cristo de entre os mortos, será que eu não posso ressuscitar você? Se eu lhe dei vida aqui nesse mundo, não posso lhe dar a vida eterna em Cristo Jesus? Todos os argumentos da Bíblia para nos manter em paz, eles são em Cristo Jesus. Olá, meus irmãos, muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aqui em nosso canal. Nós queremos convidá-lo a deixar um like aqui abaixo no vídeo e também inscrever-se no nosso canal para que você seja então informado sempre que sair vídeos novos aqui no canal. Você, claro, pode contribuir compartilhando o link desse vídeo, enviando ele para um amigo, para um irmão, para que ele possa também ouvir essa mensagem tão importante sobre ansiedade. Nós sabemos que hoje, infelizmente, os dias em que nós somos mergulhados em tantas coisas, nós somos acometidos por esse terrível mal que é a ansiedade. Inclusive os crentes também são alvo disso. Como bem destacou o reverendo, existe uma ansiedade que ela é patológica, ela tem um fundo em saúde, ela precisa ser tratada por um profissional da área, um psicólogo, um profissional que vá cuidar disso. Mas existe uma ansiedade que ela é proveniente de um campo espiritual, é uma ansiedade que ela provém da nossa falta de confiança em Deus, a falta de alicerce na sua palavra, e essa ansiedade ela precisa ser resolvida através dos meios de graça, súplica, oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a igreja, uma vida de leitura da sua palavra, para que nós sejamos então revestidos desse poder de Deus e Ele possa então nos conduzir, nos trazer calmaria ao nosso coração e em Cristo nós possamos então estar fortalecidos. Eu quero lembrar você, meu irmão, que você pode acompanhar essa mensagem na íntegra clicando no link que está aqui abaixo. Você será levado ao vídeo original, onde você pode acompanhar essa pregação completa, bem como também acessar o canal do reverendo Augusto Nicodemos.